Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a partir de agora a resenha do cooperativismo e agronegócio produzido pela FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Os drones, aeronaves não tripuladas com controle remoto, ajudam produtores no gerenciamento das fazendas. O quadro Temática vai analisar o tema Planejamento e Controle da Estiagem. Na cultura do arroz, conheça a alternativa de controle das ervas daninhas no sistema Clearfield. O programa Cooperativismo e Notícia dá destaque hoje para o Dia do Engenheiro Agrônomo. Saiba por que o arroz teve o seu preço alterado neste ano de 2020 e o que de fato provocou isso. E acho que ele merece um pouco mais de respeito em toda essa cadeia aí. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E para iniciarmos os trabalhos de hoje, vamos acompanhar uma reportagem do programa Dia de Campo, na TV, da Embrapa, que vai mostrar como os drones estão ajudando os produtores a gerenciar as suas fazendas. Vamos conferir mais detalhes sobre as aeronaves não tripuladas remotamente pilotadas no quadro Repórter em Campo. O uso de novas tecnologias é cada vez mais comum na agropecuária, como, por exemplo, os drones. Por isso, hoje a gente está aqui na Fazenda Sucupira, da Embrapa, no Distrito Federal, para conversar com o bolsista Gabriel Casari, que trabalha fazendo a operação desse tipo de equipamento em experimentos com cana-de-açúcar da Embrapa Agroenergia. Faço engenharia de energia na Universidade de Brasília. Explica aqui pra gente, como é o funcionamento desse drone? Esse drone ele é um hexacopter, ele vai embarcado com uma câmera por vez. A gente realiza uma das avaliações que nós realizamos com imagens multispectrais, são 5 bandas do espectro para fazer avaliações do déficit hídrico nesse experimento. Também realizamos um voo com uma câmera termal, que faz avaliações de diferentes temperaturas nas parcelas do nosso experimento de cana. Também realizamos um voo com uma câmera RGB, que é uma câmera que vê as imagens como os nossos olhos, mas do alto. Facilita bastante a identificação, ganha-se bastante tempo. E um dos objetivos dessas imagens é conseguir fazer a substituição de equipamentos handheld. E depois dessa coleta de dados é feito um processamento em computador, com plataformas específicas, softwares específicos, onde é possível avaliar o índice de vegetação das parcelas e conseguir obter uma análise de qual parcela está com uma performance melhor, uma performance não interessante, e disso tentar trazer um resultado para a pesquisa no final. E mostra aqui pra gente então, isso aqui é o receptor? Isso aqui em cima é um receptor GPS, todo o voo é feito, ele é georreferenciado, então ele faz um voo em piloto automático. Daqui nós temos uma bateria com capacidade de aproximadamente 20 minutos de voo. Essa câmera que está embarcada nele é uma câmera multispectral. Esta aqui é uma câmera termal, que também vai embarcada no drone e realiza as variações de temperatura da copa das parcelas. E é um equipamento assim, que realiza um voo, pelo menos no nosso campo aqui, por volta de 7 a 8 minutos. É um equipamento que é muito rápido, facilita muito, ajuda na coleta dos dados. E que tipo de dados ele levanta? Qual é a informação que você consegue extrair a partir das imagens coletadas por esse equipamento? Com as imagens térmicas, nós conseguimos obter a temperatura das parcelas e com isso identificar quais parcelas tem uma correlação de déficit hídrico com a temperatura um pouco maior ou um pouco menor. Com a multispectral, nós conseguimos obter índices de vegetação. O principal que nós usamos é o NDVI, que é um índice de performance de correlação com biomassa. E com a câmera RGB nós obtemos uma imagem geral do campo, né, que pode se pontuar alguma coisa que esteja dentro do nosso espectro do visível. Então, no caso, ele pode ser usado, por exemplo, para identificar áreas com pragas, ele pode ser utilizado para direcionar a irrigação, pode ser direcionado para várias coisas. O índice NDVI está sendo muito amplamente utilizado no meio rural.
Diversos produtores já estão utilizando isso, já utilizam com imagens de satélite também, existem plataformas já pagas, já tem produtores utilizando. O drone, as vantagens é que você tem uma imagem com uma definição muito maior, uma coleta muito mais precisa e muito mais na data de interesse do produtor. E hoje, então, esse tipo de equipamento ele já é comum nas fazendas, nas propriedades. Não é um equipamento exclusivo da pesquisa. Não é exclusivo da pesquisa. Hoje já tem muitas fazendas que já têm seu próprio drone, já tem câmeras multispectrais como essa, já tem um preço mais acessível ao mercado. Utiliza-se ainda muito a imagem de satélite, mas estão migrando para a utilização dos drones. O drone está vindo mais próximo do produtor. E qual é o tipo de treinamento que o profissional precisa ter para operar um equipamento como esse? Um equipamento como esse, hoje em dia, é um treinamento... Hoje tem diversos vídeos na internet que pode se aprender, existem cursos específicos, mas os drones comerciais que as pessoas têm mais acesso são drones de fácil operação que não tem necessidade de nenhum curso específico. A necessidade, então, do curso é para a pessoa saber identificar o que ela está vendo ali naquelas imagens. Não é uma análise simples de fazer também. Não, a análise tem que ser... É interessante que seja feita por uma pessoa que tenha algum conhecimento. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no nosso quadro Temática de hoje, Ivan Ramos, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, nos fala do tema Precisamos planejar mais para enfrentar as estiagens. Vamos acompanhar. As atividades agropecuárias continuam sendo um setor de risco para quem a pratica. Além dos riscos de mercado, das pragas, o clima tem sido o grande causador de perdas para os agricultores. As estiagens têm ocorrido cada vez com mais frequência, embora elas sempre tenham existido com maior ou menor intensidade. Neste ano, o problema vivido em Santa Catarina e no sul do país tem sido mais expressivo, tanto em intensidade como em duração. Há mais de um ano que não chove satisfatoriamente em parte do nosso estado, e isso tem causado prejuízos expressivos em quase todos os setores de produção, especialmente na região oeste do estado, o principal polo de produção agropecuária. Há que se reconhecer que o governo do estado tem estado presente com agilidade e competência para socorrer as emergências, adotando diversas medidas para amenizar o problema dos nossos agricultores. Até mesmo o Legislativo Estadual tem destinado recursos do seu orçamento para contribuir em programas da Secretaria da Agricultura para ajudar nossos produtores rurais. Tudo isso ajuda, mas não resolve o nosso problema para o futuro. Temos que implementar programas para enfrentar esse tipo de imprevisto. Fazer chover, ninguém consegue, mas se preparar para períodos de secas é possível. O governo estadual e federal precisa urgentemente criar programas permanentes para enfrentar épocas como essa que estamos vivendo. Se a agropecuária é o motor da economia no estado e no país, precisa ser olhada com mais atenção. De outra parte, os agricultores também precisam se planejar mais para enfrentar esse tipo de crise. Os criadores de suínos, aves e bovinos podem se prevenir com estocagem de água quando chove, para dispor dela quando vier a faltar. A Secretaria da Agricultura de Santa Catarina tem programas de subsídios dos custos financeiros para a construção de cisternas, de barragens, açudes ou outros meios de enfrentar a estiagem, mas a adesão tem sido pouca. Portanto, cabe também aos agricultores se precaverem. O governo do estado tem bancado os principais custos desses investimentos. Se os agricultores assim procederem, pelo menos água para os rebanhos, que em Santa Catarina representa muito, não faltaria em épocas de estiagem. Para as lavouras, onde o tipo de cultura não comporta investimento com irrigação, infelizmente fica na dependência de São Pedro, mas com planejamento nas atividades
poderia, com certeza, reduzir os riscos e prejuízos para os agricultores e para a sociedade. E veja quais os assuntos que vamos ter depois dos comerciais. Na cultura do arroz, conheça a alternativa de controle das ervas daninhas no sistema Clearfield. O programa Cooperativismo e Notícia dá destaque para o Dia do Engenheiro Agrônomo. E saiba por que o arroz teve o seu preço alterado neste ano de 2020 e o que de fato provocou isso. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Pix. Vem aí o Pix. Pix sem mistério, é no Sicoob. Comprou, pagou, recebeu, transferiu, chegou. Pix é pagamento instantâneo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fique preparado para o Pix em 2 tempos. Abra o app Sicoob. Escolha sua chave Pix. Pronto, pode usar o Pix a partir de 16 de novembro. Venha para o Pix no Sicoob. Leva menos de 1 minuto para escolher a sua chave. Sicoob, faça parte. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. O cooperativismo é para todo mundo. Pro mestre zen, pro jogador de basquete, pro malabares, pro economista, pra bailarina e para todo mundo do grupo do Zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir 5 passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais. Formalize a cooperativa e pronto! Agora é só começar o trabalho.
Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse Somos Coop e saiba mais. E voltamos e começamos essa volta com o sistema Clearfield. O sistema Clearfield é uma produção de arroz destinado para áreas infestadas, principalmente com o arroz daninho, também conhecido como arroz vermelho. Esse sistema usa variedades específicas de arroz, usa herbicidas próprios e ainda conta com o monitoramento das lavouras. Mas para que tudo funcione bem, é importante saber o momento certo da aplicação dos herbicidas nas plantações. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. Meu nome é Noldim, trabalho na IPAGRE, Estação Experimental de Itajaí. E a dica IPAGRE de hoje é sobre o momento adequado de realizar o controle de plantas daninhas no sistema de produção Clearfield. O sucesso do manejo de plantas daninhas nesse sistema Clearfield de produção de arroz está relacionado a duas aplicações do herbicida. Então, uma primeira aplicação é quando as plantas de arroz e do arroz daninho estão com 2 a 3 folhas, que é a situação que nós estamos agora nessa lavoura, e uma segunda aplicação em torno de 1 semana a 10 dias após. Então, para que o controle seja eficiente do arroz daninho, as 2 aplicações são fundamentais, para que o produtor tenha como resultado o controle máximo do arroz daninho e outras plantas daninhas presentes no sistema. Neste caso, no sistema de semeadura em linhas, a primeira aplicação poderia ter sido feita logo após o plantio, em pré-emergência. E aí faria uma segunda aplicação em pós. Logo após a segunda aplicação, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e na sequência entrar com a irrigação. E a partir daí manter a irrigação até próximo da colheita. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield, semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Inclusive, muitas vezes o produtor acha que ele tem problema de resistência na área, quando o problema não é de resistência, o problema foi de uma má aplicação. Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas. A vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar. E que observe as condições climáticas. Se ele fizer a aplicação numa condição climática inadequada, naturalmente ele poderá ter insucesso na aplicação. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental. Com isso, ele vai ter um sistema eficiente, vai ter um bom controle das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho, e certamente vai ter sucesso na sua produtividade. E a gente continua a nossa jornada de hoje falando de uma categoria que tem ajudado a transformar o meio rural, os engenheiros agrônomos. Em uma segunda-feira, dia 12 de outubro, a categoria celebrou mais um aniversário. E sabe junto de quem? De Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Veja a reportagem especial do programa Cooperativismo em Notícia. Herdarás o solo sagrado e a fertilidade será transmitida de geração em geração. Protegerás seus campos contra a erosão e tuas florestas contra a desolação. Impedirás que tuas fontes sequem e que teus campos sejam devastados, para que teus descendentes tenham abundância para sempre. Sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a voz, muitas vezes solitária do engenheiro agrônomo, ganha amparo nesse dia 12 de outubro, data em que a categoria celebra sua história.
Porque quando o grão se enche perfeito e o alimento saudável se torna uma obrigação, são eles, os personagens dessa mudança. Seja usando a ciência ou a experiência, os agrônomos fizeram da agricultura a mãe da sociedade rural. Um lugar onde gente simples, humilde, de coração generoso, cuida com carinho de cada planta, cada animal, da água que os alimenta, das florestas que fornecem o ar limpo. Mas nada disso seria possível sem a presença do engenheiro agrônomo. As primeiras escolas de agronomia surgiram em 1875 na Bahia e 1883 no Rio Grande do Sul. A ideia, na época, era ter mão de obra qualificada que ajudasse o agricultor no desenvolvimento das lavouras. Passado todo esse tempo, a excelência foi ganhando os bancos escolares até se chegar a esse agente transformador, o engenheiro agrônomo. O universo de profissionais que saem das faculdades é gigantesco. Hoje, estima-se que mais de 100 mil agrônomos estejam atuando no campo, uma classe que colabora muito com o mundo agrícola brasileiro. Tem vários estudos que nos mostram, onde a gente vê que se encaixa muito bem o papel do engenheiro agrônomo, que a diferença de uma propriedade para outra está somente no produtor ter recebido assistência técnica ou não ter recebido assistência técnica. Então, com isso, nós temos um amplo espaço de trabalho. O agrônomo realmente tem feito a diferença, e eu acho que nós temos um potencial de fazer ainda muito mais a diferença. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, que a gente fala, e nós temos que melhorar ainda muito. Nós temos muito o que avançar no nosso sistema de produção, nós temos muito o que melhorar na nossa sustentabilidade, nós temos vários pontos que nós devemos avançar, onde a gente vê que o papel do nosso colega, do agrônomo, é fundamental para esse avanço a nível de Brasil e principalmente no nosso estado também, que é um estado eminentemente agrícola, onde mais de 34% do PIB é oriundo do setor produtivo agrícola. Há 40 anos, o Brasil era um importador de alimentos. Hoje exporta e com excelência. Segundo estudos da Embrapa, de 1975 a 2017, o rendimento médio por hectare foi espetacular. O trigo aumentou 346%, o arroz 317% e o milho chegou a 270% de crescimento. Sem contar que a soja e o feijão dobraram de rendimento nesse período. Os estudos mostram que o engenheiro agrônomo teve um papel fundamental na alavancagem dessa pujança da agricultura como um todo. Eu digo agricultura porque às vezes a gente se reporta muito ao agronegócio, que aparece muito no Brasil, das grandes propriedades, mas nós temos também um grande universo de propriedades familiares que são tão ou bem mais complexas ainda para se trabalhar do que o grande agronegócio, pela sua diversidade, pela sua sofisticação em alguns casos, e o engenheiro agrônomo está por trás de tudo isso, O alimento ajudou na transformação da cadeia de proteína animal também, uma das mais respeitadas do planeta, um lugar onde os fortes fizeram morada. E no Produto Interno Bruto brasileiro, o agro, dos agrônomos, representa mais de 21% das riquezas geradas no país. Em Santa Catarina, graças aos agrônomos da EPAGRE, esse percentual é ainda maior. Na EPAGRE hoje nós temos no nosso quadro funcional 32% dos nossos funcionários são engenheiros agrônomos, que trabalham na pesquisa e na extensão rural e que juntos ajudam a desenvolver tecnologias, a difundir conhecimento que fazem do estado de Santa Catarina ser um modelo do agronegócio e um modelo do agronegócio sustentável. E assim, sem receios ou medos, o agrônomo parte para a sua rotina diária, carregando sempre a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Volta e meia, a sociedade descobre que o produtor rural existe. Uns por ignorância, outros por maldade, só os veem como vilões. Aqueles que destroem a terra, a água, que não respeitam as leis e por aí vai. Só que ninguém vê quando esse mesmo agricultor sofre com a estiagem, com as enchentes, com as intempéries, preços baixos. E mesmo assim segue lá, batalhando. Falamos isso para esclarecer a história do arroz. Veja a reportagem do nosso programa Cooperativismo em Notícia.
Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os aumentos de preço se tornam inevitáveis. E esse cenário serve para tudo, seja no campo com a agricultura ou na cidade com as empresas de alimentos. Nada foge a esse fenômeno. É a lei da oferta e da procura. Geralmente o impacto é maior no meio rural, quando um determinado produto é essencial na cesta básica. No caso de agora, o arroz. Apesar desse cenário incerto, todas as cooperativas que compõem a Brasil Rice não terão problemas para abastecer o mercado, porque quase todas possuem arroz em estoque ou então em poder dos associados. Enfim, nenhuma vai precisar importar. E isso acaba deixando o cenário mais tranquilo, segundo explica o presidente Ivanir Zanata. Com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais qualidade no arroz, a gente vê os associados querendo investir, porque o agricultor ele é bem estranho, né? Quando ele ganha dinheiro ele quer reinvestir na sua propriedade. Então isso é estranho e bom, né? Bonito, né? Então eu acredito que vai ser um ano ainda de muita 2021, né? De renda e ganho para toda a cadeia. Nos últimos anos, o arroz foi o produto da cesta básica que menos remunerou o produtor rural. Além disso, o arroz produzido no Brasil custa 20% a menos do que o importado do Mercosul, por exemplo. Outra explicação da Brasil Rice é que esse movimento de alta não está centrado apenas no Brasil. O mundo inteiro já sentiu os reflexos. Nós estamos em 97 na posição no mundo todo de preço de arroz. E nós aí sofrendo, a mídia batendo, artista falando, fazendo memes aí com a gente. Isso é fazer sacanagem com o nosso produtor e acho que ele merece um pouco mais de respeito em toda essa cadeia aí. Com o produtor reduzindo área e a pandemia acelerando o consumo, o cenário não poderia ser diferente. Somente depois de 4 anos de prejuízos consecutivos é que os produtores rurais de arroz conseguiram equilibrar as contas pela primeira vez. Muito obrigado pela sua audiência, continuem com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã!